Estamos de volta com o Pan News em Revista. A partir de agora, seguimos com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Lembramos aos nossos ouvintes que, para a realização das entrevistas, o Sistema Tribuna de Comunicação realizou uma reunião com os assessores, ocasião em que foram apresentados o formato da entrevista, os programas, as datas, o tempo e o sorteio para a sequência dos entrevistados. Todas as entrevistas serão gravadas e encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal preza pela qualidade da informação e convida cada candidato a focar nas perguntas e respostas para melhor formar a opinião do ouvinte eleitor. A entrevista terá 15 minutos de duração, sendo o último minuto para considerações finais, permitindo uma curta tolerância para a conclusão de frases. Para a entrevista, estão conosco os jornalistas Virginia Celli e Júlio Pinheiro. O nosso segundo entrevistado é o candidato Kelps Lima. Kelps Lima é advogado, pós-graduado em Gestão Pública e mestre em Políticas Públicas pela UFRN. Está no terceiro mandato de deputado estadual, é presidente e fundador do Partido Solidariedade no Rio Grande do Norte. Foi secretário municipal de Mobilidade Urbana. A entrevista começa a partir de agora. Candidato, no seu programa de governo, você diz que a missão é envolver Natal numa experiência de democracia vibrante, funcional e de resultados, integrando as pessoas com os agentes do desenvolvimento e com o cotidiano da sua administração municipal. No próprio plano do governo se fala 16 vezes a palavra transparência e 16 vezes eficiência. Como implementar essa mudança que, além de conceitual, também é estrutural na gestão pública, deputada? Primeiro, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Natal voltou a ter eleição para prefeito em 1985. De lá para cá, Natal só elegeu um modelo de candidatos a prefeito. Famílias políticas tradicionais, todos no meio do mandato colocaram um parente para ser candidato a deputado, todos em algum momento responderam processo de improbidade ou corrupção. O modo de fazer campanha e o modo de gerir transformou nossa cidade, na capital com pior educação do Brasil, número do IDEB agora, uma das frotas de ônibus mais velhas do Nordeste com a tarifa mais cara. Uma das cidades mais violentas do Brasil, e é uma cidade que a gente tem o selo da vergonha de ter natalense dormindo em calçada para tirar ficha no posto de saúde. Isso é fruto de um modelo. Isso não é nem castigo de Deus, nem obra do Divino Espírito Santo. Ou a gente opta por um novo modelo, ou nós temos que conviver com a conveniência de termos natalenses passando por situações de extrema humilhação no uso dos serviços públicos. No exercício do meu mandato de deputado, isso é feito. Se qualquer cidadão que está ouvindo for na Assembleia agora, tem um corredor com 24 portas, dos 24 deputados. Se você abrir as 23 e deixar a minha por último, você vai ver que é o único gabinete que não tem paredes, que tem ponto eletrônico para os servidores, e que eu derrubei todas as paredes. Tem um aplicativo para as pessoas acompanharem meu voto nos projetos. Então, transparência, ela é fundamental. E essa quebra de paradigma com a transparência só vai se dar quando Natal eleger um novo modelo de fazer política. Um modelo que evoluiu e que a gente trabalha nele todo dia. Nessa eleição, por exemplo, a gente optou por não usar o fundo partidário e por não fazer acordos escusos para ter tempo de TV. Isso nos dá a liberdade de fazer as mudanças para tirar Natal desse caos. E é esse o modelo que a gente está apresentando para a cidade onde eu nasci e a cidade que eu gosto de viver. Candidato, o senhor foi secretário de Mobilidade Urbana da cidade do Natal, na gestão da ex-prefeita Micarla de Souza, e na época existia uma liminar que não permitia a abertura da licitação do sistema de transportes coletivos da capital. Essa licitação ela ficou fechada até 2010, quando o senhor já não estava mais na secretaria. Mas em 2016, uma lei foi para a Câmara Municipal que previa um sistema de transporte de qualidade para a cidade, com ar-condicionado, motor traseiro, plataforma rebaixada, seriam ônibus modernos. Mas essa licitação deu deserta na época que foi lançada, porque a tarifa não cobria a qualidade do transporte. Eleito prefeito da capital, como o senhor vai encontrar esse equilíbrio dentro da experiência que o senhor já teve como secretário de Mobilidade Urbana? Tarifa justa com transporte de qualidade. Natal nunca elegeu um prefeito que andou de ônibus. Todos os prefeitos eleitos de Natal, todos, são de uma elite política que nunca usou posto de saúde, nunca estudou em escola pública municipal, nunca andou de ônibus. Eles não têm a menor noção do sacrifício que o natalense faz todo dia para andar nesses ônibus velhos com a tarifa cara. A lei aprovada não permite ter licitação.
E eu não tenho nenhuma dúvida que os prefeitos não têm interesse em fazer a licitação para ter eternamente as empresas de ônibus manipulando-as da forma que querem. Essa lei é um equívoco. Nenhum prefeito consegue fazer a licitação. Ela tem que ser revogada no primeiro mês de mandato. Eu eleito, eu revogo no primeiro mês de mandato e a gente faz a licitação no primeiro ano. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso com empresa de ônibus e nem faço demagogia com o transporte público. Eu fui secretário 1 ano. Nesse ano que eu fui secretário, foi feita a maior renovação de frota da história de Natal, 180 ônibus novos. E a gente foi premiado como melhor secretário de Trânsito e Transporte do Brasil. Meu trabalho de conclusão de pós-graduação e de mestrado foram na área de transporte. E eu andei de ônibus metade da minha vida. Eu sei exatamente o que passa quem fica uma hora na parada de ônibus, o que é um freio de arrumação. Porque eu vivi as duas pontas do processo. Chega a ser cruel a forma que o natalense que anda de ônibus é tratado. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente faz a licitação no primeiro ano, agora sem demagogia. Nós vamos ter, é possível ter uma frota nova, confortável, mas não é possível ter todas as demagogias que foram colocadas na lei. O senhor achou que a lei, então, foi exagerada A lei foi qualidade? completamente demagógica. E a prefeitura, que sabia disso, preferiu assim porque interessa a gestão, a atual gestão, e esse modelo de fazer política, não ter licitação. Você não acha estranho Natal ser a única capital do Brasil, uma das únicas capitais do Brasil que não teve licitação? Será que é só fruto de incompetência? Eu não acredito. Candidato, ainda pedindo licença aos colegas, o que é que o senhor acha da proposta do seu opositor de tarifa zero, de tarifa transporte sem pagar tarifa? Não é viável. Não é viável. Esse é o tipo da proposta que é perigosa, porque ela não se concretiza, ilude o eleitor, ela não se concretiza. Porque não há como se pagar essa tarifa, essa conta, e simplesmente não fecha. É uma proposta bem intencionada, como na campanha do prefeito passada, tinha um candidato que dizia que estatizar as empresas de ônibus, e quando você pede detalhamento disso, é impossível. Infelizmente é impossível. Candidato, politicamente, o senhor prega uma independência, inclusive não fez coligações para essa eleição e disse que não vai fazer acordos espúrios. Como seria a governabilidade, o senhor sendo gestor, porque sabe da importância, o senhor parlamentar entende a importância de uma Câmara Municipal, de um parlamento, como seria essa formação de sua bancada de apoio na Câmara Municipal? Eu estou no 3º mandato de deputado. Nos 3 mandatos eu fui líder da bancada de oposição e presidi, como presido agora, comissões muito importantes na Assembleia. Eu sei dialogar, eu sei conversar e construir consensos. E sei fazer isso sem usar os esquemas tradicionais. Sem precisar. Eu nunca indiquei cargo em governo nenhum, nem prefeitura, nem governo. Nunca nenhum parente meu assumiu cargos comissionados. E eu sou de uma família muito humilde daqui de Natal, muito simples. Minha mãe dirige transporte escolar. Então, o modelo que a gente defende deixa claro que é possível fazer política grande, é possível fazer política relevante, não tendo os mecanismos tradicionais. Na minha primeira eleição, eu prometia isso e sabia que era difícil as pessoas acreditarem. Hoje a gente já entregou isso. Hoje a gente já entregou. A gente tem a 2ª maior bancada da Assembleia Legislativa sem ocupar nenhum cargo na mesa por opção, para podermos ser independentes. Então, não vejo problema em construir uma maioria na Câmara, com diálogo, agora sem o vereador ter cota de remédio, cota de exame, cota de caixão, como tem hoje na Câmara, para escravizar o cidadão com dinheiro público, com dinheiro que ele paga imposto, e ele só tem acesso a esse serviço se ele entrar no esquema que o prefeito montou com os vereadores. Então o senhor pretende acabar com esses benefícios, entre aspas? Não, benefício não, isso é corrupção. Isso tem nome. Isso tem nome, é corrupção. Na hora que você pega algo que é bem público, entrega na mão de um particular para ele vender como se fosse dele, é corrupção. Acaba no primeiro dia. Não existe hoje corrupção na Câmara Municipal? Existe corrupção de esquema, de exame, de remédio, de caixão na Câmara Municipal com o prefeito. A minha dúvida disso é nenhuma. Candidato, com relação ao combate à Covid, a gente está no momento de pandemia, o senhor é um crítico ferrenho, a forma com que a Prefeitura do Natal tem se portado nesse combate. Como o senhor
faria e como fará, porque provavelmente a pandemia ainda estará, infelizmente ainda estará sendo uma realidade no ano que vem. Qual seria a sua postura nesse momento e qual será a sua postura caso seja eleito? A postura será de extrema responsabilidade, como tem que ser com uma doença tão grave como é o Covid. Mas afastando completamente o uso político da doença. Você acredita que houve esse uso? Eu vou dar um exemplo básico. As aulas voltaram nas escolas particulares e não voltaram nas escolas públicas. Qual a justificativa? Foi dado que as escolas públicas não teriam condições de seguir os protocolos Ou seja, o prefeito assumiu que ele não tem competência para botar uma escola pública para funcionar, enquanto a escola particular pode. Quem estuda em creche Natal, quem tem filho em creche Natal, o dinheiro vem do governo federal para pagar a merenda. O prefeito, numa ação acertada, foi até a justiça pedir autorização para transformar a merenda em cesta básica para as famílias. A Justiça Federal deu. Ele só entregou no primeiro mês. Os outros meses não entregou. Sabe o que vai acontecer? Semana que vem, véspera da campanha, começa a distribuição de cesta básica em Natal. Isso é inaceitável. Você vá nos bairros de periferia em Natal, como eu vou. Agora, isso não é dito na imprensa. A imprensa tem sido absolutamente conivente com tudo isso que tem acontecido de manipulação do Covid e manipulação da eleição por parte da Prefeitura de Natal. A gente está vivendo uma eleição como nunca teve Natal, do ponto de vista do coronelismo, dominação da imprensa via verba publicitária e falta de transparência no gasto público, com zero crítica na imprensa, que quase na totalidade é conivente e sócia dessa manipulação. Diante dessa crítica, qual é o seu plano de retomada para a volta às aulas a partir de 1º de janeiro, caso o senhor seja eleito? As aulas voltam para os pais que optarem para a criança ir para a aula, tem que voltar. E os que não optarem, tem que ser construído um mecanismo de aula online. Tem áreas que não tem internet, tem crianças que não têm acesso. Nós estamos há 8 meses do Covid, não é possível que não tenha sido construído uma estrutura para uma escola voltar. Para uma escola voltar. Você imagina a vida desses pais, dessas mães, que saem para trabalhar, tem todo, como nós temos nas nossas vidas, e de repente você não pode, seu filho tem que ficar dentro de casa, você não tem babá, você não tem empregada doméstica, você transforma a vida dessa pessoa no caos. Então, educação é prioridade. Virginia, eu sou produto da educação. Eu sou o primeiro a ter diploma universitário, todas as gerações da minha família. E isso alterou absolutamente a minha condição social, de vida. A educação foi que alterou a condição de vida da minha família. A escola pública funciona, né? Não é nem essa questão. Você precisa dar oportunidade para essas crianças. Hoje nós temos a pior educação do Brasil, de todas as capitais. Nós não alcançamos as metas do IDEB, que são metas baixas. Então a gente não vai alterar a cidade. Não tem mercado consumidor, você não tem jovens empreendedores, você não tem mecanismo de desenvolvimento da sociedade que toda paga a conta. A conta maior é para quem é mais pobre, mas a sociedade toda paga a conta. Deputado, com relação porque enquanto parlamentar, uma das prerrogativas é também a destinação de emendas para algumas ações que sejam feitas. O senhor, como é de Natal, o seu foco eleitoral basicamente também é aqui na capital. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi sua atuação com o deputado com relação em pró-Natal. Se houve liberação de emendas, leis voltadas aqui para a cidade. Apresentou alguma emenda? Quantas? Não, várias emendas, inclusive liberadas esse ano para o Covid. Emendas de eventos culturais que a gente fez durante todo o mandato. Esse ano a gente focou, claro, no Covid. Liberamos emendas para o hospital municipal, como é uma ajuda pontual, quase simbólica, porque os valores são muito baixos, mas é claro que a gente se preocupou com a nossa cidade e destinamos emendas, sim. Pois não, Virginia. Falando ainda sobre a questão da Covid, que o senhor acaba de afirmar que destinou emendas para essa questão. Hoje o custo de um paciente numa UTI, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, é de R$3.000 por dia. Terminada essa pandemia, candidato, e a gente torce para que isso aconteça, o que é que o senhor pretende fazer para manter os 20 leitos existentes hoje no hospital de campanha funcionando em outros hospitais da rede pública, como é o caso do Hospital dos Pescadores e do Hospital Municipal? A gente vai tentar manter, claro, todas as UTIs funcionando, mas a gente vai tentar criar mecanismo que os pacientes não precisem chegar à UTI. Virginia, se ao terminar o programa hoje, você for visitar o Hospital dos Pescadores, como eu já visitei, você vai ver que não tem insumos básicos para um primeiro atendimento. E muita gente termina na UTI porque não tem atendimento básico.
Se o cidadão que está ouvindo tiver a experiência de ir ao hospital de campanha, de ir ao hospital municipal, de ir ao hospital dos pescadores que você acabou de citar, é um caos, só sabe o que é sofrimento e humilhação quem precisa no hospital público municipal. É só ir lá. A propaganda do prefeito diz outra coisa. Experimente ir lá. É terrível, é terrível. E muitos terminam na UTI. A gente quer evitar que as pessoas vão à UTI. E para isso precisa ter um bom atendimento básico, desde a UBS até a UPA e pequenas unidades como o Hospital dos Pescadores. Candidato, a gente chegou ao minuto final. O senhor tem um minuto para suas considerações finais, falar a mensagem que quiser ao seu eleitor. Agradecer ao natalense pela oportunidade da gente de dar relevância a quem está fazendo política séria e honesta na cidade. A nossa luta é estabelecer um debate diferente na política do Estado, independente de se o cidadão vai votar em mim ou não. Eu acho que é importante o cidadão fazer uma reflexão sobre se vale a pena votar em campanha cara, se vale a pena votar em quem tem histórico de corrupção, bens bloqueados, como é o prefeito. E se vale a pena votar nesse modelo que produziu essa cidade. Eu sonho com um modelo diferente, independente de eu ser prefeito ou não, porque eu sou de Natal. Então eu quero viver numa cidade com um ambiente diferente do que a gente vive hoje. A gente apresenta a candidatura, como apresentou a passada, nesse sentido, de ter um novo modelo. E torce, claro, a gente está muito confiante na ida para o segundo turno e na vitória das eleições desse ano. Nós agradecemos ao candidato Kelps Lima pela participação.